Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, meditação da palavra do nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Os irmãos encontraram? Como eu gostaria de ler todo esse capítulo para vocês, que são 30 versículos, mas para não ser muito extensivo, eu vou me deter a alguns versículos principais e que os irmãos não deixem de fazer essa reflexão como um devocional em suas casas, caso não conheça a história, e até mesmo para aqueles que já conhecem a história, que possa meditar. Meditar vai além de uma simples leitura para conhecimento. Meditação é no intuito de aplicação, que venhamos meditar para aplicar essas verdades em nossas vidas. Amém? Esse texto nos fala sobre os amigos do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Abedênego, como quer ou como queira, a depender da pronúncia. E o interessante é que tem tantas lições, irmãos. Hoje, ao refletir sobre essa palavra, são tantas lições que podemos extrair, que eu chego à simples conclusão, mais simples de toda, que jamais poderemos exaurir a profundidade que há no texto. Ele não se esgota. Eu posso ler hoje, amanhã alguém pode vir ler, depois de amanhã outra pessoa ler, e sempre haverá lições extraordinárias, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é poderosa e ela se renova dia após dia. Eu quero convidá-los a abrir no versículo 17. Assim diz: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Pai, ministra essa palavra em nossos corações, trazendo vida, trazendo salvação. Essa é a nossa oração, fazendo sempre menção à palavra que é viva, a palavra que é poderosa, a palavra que é eficaz, a palavra que não volta vazia. Graças te damos, a Deus. Amém. Servir a Deus é um grande privilégio. Repita comigo. Servir a Deus é um grande privilégio. No entanto, também é um grande desafio. Repita comigo. No entanto, também é um grande desafio. De fato, irmãos, servir a Deus é um privilégio imenso. Privilégio extraordinário. Você ser servo de Deus, andar com Deus na terra dos viventes, ser conhecido, reconhecido, identificado como povo de Deus, como servo de Deus. Que privilégio tão extraordinário é isso. No entanto, esse mesmo privilégio se implica em alguns desafios, porque não existe privilégio sem responsabilidade. Amém? Você tem um privilégio de ser cristão, filho de Deus, mas não se esqueça, sobre esse privilégio também há uma responsabilidade. E diante dessa responsabilidade vêm os desafios. E os desafios é justamente ser diferente. Em uma geração completamente indiferente aos propósitos e aos desígnios divinos. Permanecer
com integridade, com lealdade, com fidelidade diante do Senhor. Que desafio é esse? Vocês conhecem muito bem a história. Esses jovens, eles simplesmente são raptados da sua região, do seu povo, da sua cultura. Distante dos familiares, distante do templo, distante dos anciãos. Eles agora estão numa terra completamente desconhecida, cultura desconhecida, idioma desconhecido, crenças desconhecidos. E apesar de viver distante de tudo que eles mais amavam, eles fizeram uma escolha. Eles escolheram não viver distante de Deus. Roubaram tudo o que eles tinham, seus bens, suas famílias. Evidentemente, a Bíblia fala que eram jovens cultos, tinham suas influências na sociedade. Tudo isso foi usurpado, extorquido. Imagine comigo, não há interpretação melhor nas Escrituras do que você se imaginar em todo o contexto, em todas as circunstâncias que existia naquela época. Imagine você ser roubado, tirar tudo de você. E o que eu aprendo com esses jovens é que podem tirar tudo de nós, podem tirar nossas posses, podem tirar os nossos bens, podem tirar os nossos amigos, podem tirar os nossos familiares, mas nunca, nunca, nunca poderão tirar a nossa fé. A nossa fé é inabalável, nossa fé é intocável. Não tirar a integridade desses jovens. Eles permaneceram juntos. Eu acredito que esse foi um dos maiores mistérios que promoveu a vitória na vida deles. Eles permaneceram juntos. Um ao outro ajudou e disse o quê? Ser forte. Vamos imaginar que houve um momento de hesitação, mas Sadraque olha para Mesaque e diz, ser forte. Mesaque olha para Abidnego e diz, ser forte. Juntos eles se fortaleceram. Não sei como seria a história, se estivesse somente um deles, não sei. Mas eu sei que o fato de estarem juntos fez toda a diferença. Um animando o outro, um fortalecendo o outro, um consolando o outro, como se dissesse, você não está só, eu estou contigo. O que der para um, dá para todos. E assim, essa amizade construída no meio das dificuldades é fortalecida para sobreviver a todas as intempéries do tempo que possa ocorrer. Você tem amigos? Levante suas mãos e agradeça a Deus pelos seus amigos. Se ele estiver aí ao lado, diga, estamos juntos, meu irmão, o que der para tu, dá para mim. Tamo junto. Tamo junto, amém? E louvado seja Deus. Que exemplo tão extraordinário é esse na vida desses jovens de lealdade, de fidelidade, de integridade. E olha só, quando eu falo de fidelidade, eu falo de fidelidade incircunstancial. Quando eu falo de integridade, eu falo de integridade incondicional. Porque às vezes é fácil ser íntegro e fiel a Deus diante dos banquetes, diante dos manjares, diante das guloseimas, diante das iguarias, diante do conforto, diante da comodidade, diante da conveniência. Mas quero ver quando a nossa fé, fidelidade, integridade é colocada à prova, quando as nossas convicções são contrariadas. Quero ver como o cristão reage diante dessas situações. E o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego é fantástico, e eu gostaria de extrair algumas lições espirituais e compartilhar com os irmãos, mas que sirva de verdades práticas, que não seja somente verdades teóricas para acumular as nossas informações, mas meu maior desejo é que você saia daqui, ao término desse culto, passe por essas portas, com esse desejo ardente no seu coração de viver essas verdades, de colocar em prática e fazer a diferença
diferença na sua geração, porque eu creio, meu irmão, que nesse lugar existe Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não vão se curvar diante da Babilônia, mas fará com que toda a Babilônia se curve diante do seu Deus. Amém? Quantos estão decididos a fazer esse voto com Deus? Paulo Afonso vai se curvar diante do Senhor. A Bahia vai se curvar diante do Senhor. O Brasil vai se curvar diante do Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus porque Ele é bom. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queria dar um tema para essa mensagem. E o tema é vitória. Já que o ano de 2016 é o ano da vitória, não é? Não há tema mais propício. Vitória nas fornalhas de fogo. Vitória nas fornalhas de fogo. Isso mesmo, porque Deus, Ele às vezes é hilário, lúdico, cômico. Ele age de forma inusitada. Às vezes Deus nos dá vitória no deserto, no vale, na cova. E agora na fornalha. E tantos outros lugares inusitados, Deus preparando banquete no deserto. Coisas extraordinárias fazendo nos lugares mais inusitados, naqueles lugares que todo mundo pensa que é o teu fim, que todos pensam que é o teu fracasso, que todos pensam que é a tua derrota, que todos pensam que é a tua vergonha. Deus vai lá e muda a história. Deixa Deus mudar a história. Deixa Deus te dar vitória no lugar que para todos é lugar de vergonha, de humilhação, de afronta, de derrota. Deixa Deus te dar vitória na fornalha de fogo. Amém? Glória a Deus. Interessante que eu já disse algumas vezes essa forma de Deus agir. Deus poderia livrá-los da fornalha, mas Deus tem sua forma de agir. E Deus, ao invés de livrá-los da fornalha, Deus faz o quê? Livra na fornalha. Assim como Deus poderia livrar Daniel da cova, mas Deus livra Daniel aonde? Na cova. Então, escuta bem, meu irmão, Deus pode te livrar desse problema que você está prestes a enfrentar, mas Deus prefere te livrar nesse problema, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, e todos reconheçam que a mão de Deus está sobre ti, está sobre a tua casa, está sobre a tua família, está sobre o teu ministério. Amém? Então existem fornalhas que nós vamos ser lançados nelas, não adianta fugir, vamos ser lançados nelas. E é que vitória nas fornalhas da vida, eu aprendo algumas lições que gostaria de extrair desse texto, que são essenciais, fundamentais para as nossas vidas. A primeira é: não seja influenciado pela multidão. Não seja influenciado pela multidão. Eu imagino que no momento em que as trombetas tocam, as harpas e todos os instrumentos, e a ordem, o decreto do rei era que todos se ajoelhassem, se curvassem e adorassem as imagens que existiam, e sobretudo a sua própria imagem, que esse rei, ele tinha esse anseio de ser venerado como Deus. Eu imagino que Sadraque, Mesaque e Abidnego olham para a sua esquerda. Estão muitos ajoelhados. Olham para a sua direita, muitos prostrados. Olham para trás, todos simplesmente curvados, venerando aquelas imagens. Somente os três. É tanto que somente os três foram lançados na fornalha. Não seja influenciado pela multidão, porque há uma grande tendência em nosso tempo de sermos movidos pela tendência, pelo modismo da modernidade. Quem aqui nunca ouviu essa expressão? Mas todo mundo está fazendo. Mas isso tem se tornado comum. Isso é besteira. Todo mundo faz, todo mundo faz. E às vezes as pessoas colocam determinadas culpas para justificar seus erros, apresentando determinados álibis e pretextos. Elas dizem: mas isso é genético, isso é hereditário. Meu pai era assim, meu avô também era assim. Não é? Mas isso é cultural, na minha região é assim, isso é comum. Isso é comum.
eles não são influenciados pelas multidões. Eles não são influenciados pelas maiorias. E aí os adolescentes, eu quero colocar brinco, sabe, no nariz, porque todo mundo está colocando brinco no nariz. Né? Quero colocar uma tatuagem, porque está todo mundo colocando uma tatuagem. Espero que não vire gay, porque está todo mundo virando gay. Deus te livre dessa miséria, né? O triste agora, que eu vi em um programa de televisão, é que antes não experimentar a droga era cafona, né? Era chamado de careta. Hoje não experimentar o homossexualismo está sendo considerado como algo cafona, algo careta. Sabe qual é o discurso? Como é que você vai dizer que é ruim se você nunca experimentou? Está todo mundo na onda. Não precisa experimentar veneno para saber que mata. Ou precisa? Minha mãe já dizia isso, né? Não precisa comer merda porque todo mundo está comendo. Não vai cheirar bem. Não podemos permitir ser influenciado pela maioria. Atenção, jovens, adolescentes que aqui me escutam. Eu sei que na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, na sua universidade, há uma onda. E a grande maioria simplesmente esqueceu os princípios bíblicos, não tem nenhum compromisso com Deus. E eu sei que às vezes você se sente sozinho, sendo bombardeado todos os dias, todos os momentos. Mas não se esqueça de uma coisa: diferente deles, você tem a marca da promessa sobre a tua vida. Deus te escolheu e Deus te separou. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que não era somente mais um no meio da multidão. Eles sabiam que pertencia ao povo escolhido de Deus, ao povo que reconhece um só Deus, supremo, soberano, criador de todas as coisas. Portanto, não se curve, jovem, diante das tendências que há nos dias de hoje, porque Deus te chamou justamente para fazer a influência, para ser diferente, não ser influenciado, mas influenciar. Não siga os passos da multidão. Um dia alguém chegou e disse bem assim: ei, pastor, quinta-feira na igreja está com pouca gente, né? E lá, quinta na praça está cheio de gente lá, ó. Jovem aqui, você está querendo ir para lá, irmão? Se tu estiver querendo ir para lá, eu vou te dizer uma coisa: larga e espaçosa é a porta e o caminho da perdição, mas apertado e estreito é a porta e o caminho da salvação. Eu já fiz minha escolha. Você ainda tem dúvida qual é a sua escolha? Deixa a multidão lá. Nós não somos movidos pela multidão nem pela maioria. Nós somos movidos pela palavra de Deus, amém? Não seja influenciado pela multidão. Segunda verdade: não seja influenciado pelos homens. É diferente? É. Porque aqui a Bíblia diz que um homem percebeu que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou. O que é que ele foi fazer? Foi deletar. Era um delator. Chegou um cabueta, né? Que a gente chama fofoqueiro, né? Oi? X9, muito bem. E ele foi entregar. Sempre há um enviado de Satanás para querer infernizar a nossa vida. E Satanás vai se aproveitando dos seus agentes que ele tem ainda nessa terra e vai esquentando as coisas para o nosso lado. Vai começando a esquentar as coisas para o nosso lado. E esse X9 foi lá e disse: olha, tem uns judeus ali. E interessante que esse X9 não era babilônico, era caldeus. Era um estrangeiro também, sabe? E mesmo assim se levantaram contra os judeus, incomodado com a fidelidade, incomodado com a integridade desses jovens, porque a adoração incomoda, devoção a Deus incomoda, compromisso com Deus incomoda, a luz sempre incomoda as trevas, não há como isso não acontecer. Aí foi lá e entregou.
Nabucodonosor ficou revoltado, chama Sadraque, Mesaque e Abidnego e diz: eu vou dar ordem de novo. E se vocês não se curvarem, eu vou colocar vocês na fornalha ardente. O que eu acho interessante aqui é que eles não são influenciados pelos homens. Sabe o que é que Sadraque, Mesaque e Abidnego diz para Nabucodonosor, quando Nabucodonosor afirma da seguinte forma: eu quero ver que Deus poderá livrá-los da fornalha. Sabe o que é que Sadraque, Mesaque e Abidnego responde? Quanto a isso, ó rei, não podemos te responder. Mas saiba de uma coisa: se o nosso Deus quiser livrar, Ele livrará. Se não, mesmo assim, independente de qualquer coisa, do fim dessa história, eu não sei como vai acabar, mas uma coisa eu lhe digo: eu não vou perder a minha salvação, eu não vou trair ao meu Deus, não vou trair ao meu Deus. Não seja influenciado pelas ameaças, não seja influenciado pelas afrontas. Eles não se intimidaram diante dos delatores que disseram: olha, eu vou te entregar. Nem se intimidou diante do rei, venerado como um Deus vivo entre os babilônicos, considerado como uma deidade, um demiurgo nos panteões das divindades babilônicas. Eles não se intimidaram, mas também não desrespeitaram. Amém? Autoridade é autoridade, eles não desrespeitaram. Fica sabendo, ó rei, que não compete a nós responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, livrará. Então de repente você tem um patrão que é um carrasco, que é um algoz, que provoca toda vez a sua fé, mas aprenda com Sadraque, Mesaque e Abidnego: não enfrente-os, não desrespeite-os. Simplesmente permaneça no seu lugar, na sua posição, como Paulo instrui a Timóteo, aos cristãos não citarem palavrões com seus patrões, respeitarem os seus patrões. E eles permanecem nessa integridade, sabe, gente? Mesmo diante da afronta do homem, eles não se curvam, mas também não se desrespeitam, porque você como cristão não vai desrespeitar ninguém. Mas ao mesmo tempo você vai manter sua postura, você vai manter sua integridade, de uma forma incondicional, de uma forma incircunstancial. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, custe o que custar, passe o que passar. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei em quem eu creio. E assim eles permaneceram diante do Senhor, não foram intimidados, não foram influenciados pelos homens. Em terceiro lugar, também não foram influenciados pela punição. Não foram amedrontados, intimidados pelo castigo e pela consequência. O que é que o rei diz? É isso, é? É? Tá certo. Vocês vão para a fornalha. E eu vou esquentar 7 vezes mais. Enquanto você está sendo fiel a Deus aqui, Satanás está esquentando a chapa para lhe pegar. E saiba, meu irmão, que vão esquentar a fornalha 7 vezes mais. Isso aqui é profético. É chegado o tempo em nossa geração que vão esquentar a fornalha 7 vezes mais. Foi dito isso a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não titubearam, eles não pestanejaram, eles não gaguejaram. Ok, se é assim, assim será. Mas fica sabendo, rei, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Que coisa tão linda, né, irmãos? Que história tão linda. O que acontece? Ataram suas mãos, seus pés, lançaram na cova, na fornalha. Eles caíram na fornalha. Mas é justamente aqui na fornalha que Deus muda a história. É justamente aqui nessa fornalha que Deus dá vitória. E sabe aqui algumas lições extraordinárias da parte de Deus para as nossas vidas. Todos pensavam que era o fim, mas Deus muda completamente a história. Se há uma certeza
que havia no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, que deve haver em nosso coração, diante das fornalhas que ou estamos passando ou vamos passar, mas de fato, um dia nós vamos ter essa experiência, em maiores ou em menores níveis, não importa, mas nós vamos ter essa experiência. Uma certeza absoluta que eles tinham, e essa, meu querido, você não pode perder nunca, em momento algum, era a certeza que Deus estava com eles. Nós estamos com Deus e Deus está conosco. Deus está conosco. Deus, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz isso a ela: Deus está contigo. Com um ar profético, e diz isso a ela: Deus está contigo. Não perca em momento algum em sua vida essa certeza que Deus está contigo. Ei, se você não está sozinho, Deus, Ele está contigo. E o extraordinário aqui é que Ele vai aonde você está, e não importa onde você esteja, Deus fará um encontro inusitado contigo. Ah, rapaz, os camaradas entram na fornalha e Deus entra com eles, amém, irmãos? Se te lançaram na fornalha, na cova, no vale, na cisterna, no cárcere, no poço, não importa, Deus está contigo para mudar essa história, amém? Deus entra na fornalha. Eu já vi história de camarada andar sobre brasas, sobre fogo, mas eu nunca vi história de alguém dançar no fogo. Alguém já viu história de dançar no fogo? E eles começam a dançar. Eles começam a dançar. A grande verdade é que o lugar da afronta será o lugar da glória e da celebração. O lugar da afronta será o lugar da glória e da celebração. Olha alguns casos aqui extraordinários citado nessa passagem. Pensa bem, me acompanhe. A Bíblia diz que chegaram a atar eles, amarraram eles e jogaram eles. Você pode olhar num texto. Jogaram eles na fornalha. Simplesmente jogaram eles de qualquer forma. Então, eles entram amarrados. Mas depois eles estão o quê? Livres e soltos. Eles entram empurrados, mas depois eles saem convidados pela porta da frente. Eles entram sozinhos, aparentemente sozinhos, mas o rei e todos que ali estavam viram: nós lançamos 3 e não é que há 4, e o outro que está com eles é semelhante a anjo, é semelhante a um Deus. Na teologia isso é teofonia, aparições de Cristo no Antigo Testamento. São casos raros, são casos específicos, e o que há aqui na fornalha é que o próprio Jesus Cristo estava com eles, dançando. O lugar da afronta será o lugar da glória e da celebração. Não sei qual lugar que você tem sofrido afronta, meu irmão, mas se prepara, porque é nesse mesmo lugar que você verá a glória de Deus e que você viverá em celebração. Aqueles que te amarraram vão te ver livre, aqueles que te oprimiram vão te ver felizes dançando, aqueles que te jogaram de qualquer forma verão você sair pelas portas sendo convidado como uma forma de honra. É assim que o rei disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês estão bem? Pode vir, pode sair. Porque eles viram algo diferente na vida daqueles jovens. O quarto homem, ele está aqui também, irmãos. Ele está aqui. Não sei qual a fornalha que você tem vivido, mas eu espero que você tenha certeza de uma coisa: Ele vai entrar contigo nessa fornalha. E o lugar da afronta será lugar da celebração. Muitos pensavam que veria a tua morte, mas vão ver a
tua vida. Muitos pensaram que veria a tua humilhação, mas verão a honra de Deus sobre a tua vida. Muitos pensaram que veria a tua derrota, mas verão o teu sucesso, o sucesso de Deus na tua vida. Agora, um detalhe que não posso passar despercebido. Não posso passar despercebido. Ai daqueles que te jogaram na fornalha. Os homens que jogam Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fornalha estava tão quente, que eles morreram. A maldição veio contra os feiticeiros, né? O feitiço é o feito bumerangue. O mal que você joga, ele volta com mais força para você mesmo. Os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram. E Sadraque, Abidnego e Mesaque saem de lá sem nenhum resquício, nenhum vestígio, nem sequer o odor de fumaça. Dá para imaginar? O rei Nabucodonosor chegando perto dele. Espera aí. O que aconteceu? Vocês nem fedem a fumaça. As roupas de vocês estão intactas. É para se cumprir o que está escrito em Isaías 43. Assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu te escolhi, te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelos fogo, o fogo não te queimará, nem chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, as águas não te afogarão, nem te submergerão, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quando passares pelo fogo, Deus não diz que não passaremos pelo fogo. O que Ele nos diz é quando passares. Portanto, se prepare, você vai passar pelo fogo, mas passe nessa certeza: o fogo não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Porque Deus é contigo, meu irmão. O lugar da afronta, repito, torna-se o lugar da glória e da celebração. Aqueles que pensavam que ia te ver chorando vão te ver dançando. Aleluia! Se prepara para dançar, meu irmão. Que é na presença do rei que você vai dançar. Do rei dos reis. Agora, na conclusão, são essas duas lições aqui. O lugar da afronta será o lugar da glória e da vitória. Agora escuta essa última. As palavras, as sentenças de maldições serão sentenças de bênção. Olha que coisa tão linda. Olha bem para mim, presta muita atenção. Antes o decreto era: aquele que não se curvar diante de Nabucodonosor, diante da estátua de ouro que ele preparou para si, será lançado na fornalha. Agora o decreto muda. Aquele que não reconhecer o Deus de Israel como o único Deus, aquele que afrontar o Deus de Israel, ele será condenado à morte, amaldiçoado para todo sempre. A atitude desses homens mudou o decreto do rei. Eu não sei qual é o decreto da nossa presidente, eu não sei qual é o decreto do nosso prefeito, mas de uma coisa eu sei: a minha atitude, a tua atitude pode mudar os decretos dos homens. Amanhã o Brasil pode ser, ao invés do país do avivamento, ou melhor, ao invés do país do carnaval, ser o país do avivamento. Basta tão somente haver homens de integridade e de fidelidade ao Senhor. Amém? Amém? Tudo que vinha para ser maldição transforma-se em bênção. O decreto agora que era para a divindade, para a veneração de um homem, agora é para a adoração de um só Deus. Quantos conceitos Deus não pode mudar? Irmãos, olha bem para mim. O mundo precisa de seus heróis. E eu quero louvar a Deus por Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi um herói na sua geração. Nós precisamos de referenciais, de exemplos. Seus filhos precisam de exemplos para seguir.
Seus amigos, seus familiares precisam de exemplo para seguir. Não seja influenciado, mas seja forte o suficiente para influenciar. Seja um modelo, seja um padrão de servo de Deus, para que venhamos mudar conceitos, para que venhamos mudar decretos, para que venhamos mudar sentenças, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, exaltado, engrandecido através da sua vida, através do seu testemunho. Você não precisa se curvar diante da Babilônia. Basta tão somente se curvar diante do seu Deus, porque toda a Babilônia reconhecerá que grande é o seu Deus. As palavras de maldições transformaram-se em palavras de bênção. E você deve perguntar, e como a história deles acabou? Como a história deles acabou? Vem comigo no versículo 30. Último versículo. Eu vou te convidar para ler o versículo 29. Quando Nabucodonosor cai em si, diz: portanto faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus como este. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Deus vai te fazer prosperar na terra estranha. Deus vai te fazer prosperar no lugar da afronta. Deus vai te fazer prosperar mesmo diante das palavras de maldição. Agora a escolha aqui é sua, meu irmão. A escolha é sua. Se você vai fazer dessa mensagem que foi hoje pronunciada somente mais uma informação para a sua diversidade cognitiva, se essa pregação somente surgiu e serviu para aumentar o seu conhecimento, a escolha é sua. Agora, se você está decidido hoje aqui a viver essas verdades, não sendo influenciado pelas multidões, não sendo influenciado pelos homens, não sendo influenciado pelas ameaças, mas permanecendo íntegro diante de Deus, eu só posso te dizer uma coisa: o final da tua história será uma história de milagre, de vitória, de êxito, de conquista. E todos reconhecerão que Deus te fez prosperar em plena Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego não pediu: Deus, me tira da Babilônia. Não. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus te colocou nesse lugar. Se você, Luiz, respondesse a glória de Cristo em sua vida, não é mudar de emprego que vai resolver. Não é mudar de casa que vai resolver. Não é mudar de vida que vai resolver. Não é mudar de família que vai resolver. Não é mudar de profissão que vai resolver. Eles poderiam pensar: estamos no lugar errado, clima errado, estação errada, cultura errada, mas eles não pensaram assim. As únicas coisas que eles pensaram: nós estamos diante de Deus, e diante de Deus viveremos. E por essa razão Deus mudou completamente a história deles. Amém, amado? Faça dessas verdades uma realidade prática na sua vida, e que esses ensinamentos não sejam ignorados, não seja subestimado, mas que você venha viver na sua integridade, porque hoje nós falamos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas amanhã as demais gerações que virão, quem sabe os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, falarão de nós.
como nós não nos vendemos aos caprichos dessa geração, como nós não nos rendemos, como nós não nos curvamos. Papai recebeu uma proposta de esquentar a carteira para ir para o trecho, mas não foi. E Deus honrou papai nessa terra. Ah, pensou? Mamãe recebeu uma proposta de ser promovida, mas ela percebeu que existiam algumas ilegalidades. Não foi, mas Deus fez prosperar. Lembro de uma época, minha esposa, assim que se formou, ela assumiu o hospital Naí Alves de Souza como nutricionista. Depois de um tempo ela saiu, o contrato encerrou, ela ficou sem trabalhar. Escuta só, eu vejo minha esposa tirar o jaleco e colocar o avental, não há problema nenhum no avental. Então ela está lavando as louças, está engomando, está lavando, mas um dia eu pego ela em lágrimas e ela diz: foram 4 anos na Universidade Federal, de manhã, de tarde, pegando um ônibus, passando madrugadas a fio estudando, para estar frustrada. E nesses momentos de fraqueza, Satanás aproveita e joga um banquete. Liga uma prefeitura para ela daqui, próximo da nossa região. Ela vai lá, o prefeito diz: olha, não precisa vir aqui não, basta vir uma vez no mês, a gente quer sua assinatura e a gente vai lhe dar de 6 a 8 salário mínimo. Para quem estava lesa, quase louca, não era uma boa proposta, mas quando ela vê os critérios, quando ela vê as brechas, ela disse: não posso compactuar com isso, não posso. Mas por que todo mundo faz isso? É comum, se você não fizer, outra pessoa vem e faz. Alguém pode fazer, mas eu não. Eu tenho fé em Deus, que Deus tem algo melhor para mim. E assim saiu. Na mesma semana, né, liga a esposa do prefeito, Ana Clara, para casa, convidando ela para trabalhar na prefeitura, onde, graças a Deus, até hoje, ela está. Onde ela está sendo honrada, sendo abençoada, porque não aceitou as migalhas que Satanás oferece. Quando Jesus está no deserto com fome, Ele sabe com a nossa fraqueza o que é que Ele oferece a Jesus? Os farelozinhos de pães. Interessante, olha bem para mim, irmãos, eu estou concluindo aqui, mas eu não posso deixar de falar isso. Jesus não discute com Satanás. Ele não tenta persuadir Satanás. Ele não tenta convencer Satanás. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Jesus simplesmente recorre à autoridade da palavra e diz: está escrito. E o interessante é que Jesus faz o que faz diante do questionamento. E que questionamento é esse? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Diante de um questionamento que colocava em xeque a sua identidade. E quantas vezes nos momentos difíceis Satanás não vem questionar a nossa identidade? Tu é servo de Deus? Tu é filho de Deus? Tu é crente mesmo? Se tu é crente, por que tu está passando por isso? Se tu é filho de Deus, por que esses problemas todos? Se tu é um verdadeiro adorador, por que essa luta toda? E aí, o indivíduo cai na tentação de ludibriar Satanás, de querer discutir com Satanás, de querer debater com ele. Você não precisa debater com Satanás, persuadi-lo ou convencê-lo. Basta recorrer à palavra, porque o nosso poder está na palavra, a nossa autoridade está na palavra, e é pela palavra que nós vencemos esse mundo. E assim disse Cristo, está escrito, e essa tem que ser a nossa palavra, está escrito. Jesus disse não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes, porque ele foi tentado 3 vezes. Agora imagine comigo, se o diabo insistiu com Jesus, coitado de mim. Se ele foi 3 vezes para cima de Jesus, ele vai vir 3.000 vezes para cima de mim. Ai de mim. Ele vai vir com força, com todos os seus artifícios, com todas as suas técnicas e manobras. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você resistir até o fim,
e não aceitar comer as migalhas e os farelos dos pães que o diabo oferece, Deus vai dar ordem aos anjos, e os anjos te servirão com banquete. Está lá escrito em Mateus 4. Depois Satanás vai embora, e a Bíblia diz que os anjos vieram com banquetes para servir a Jesus. Quantos querem banquetes celestiais, servido pelas mãos dos anjos, ordenado pelo próprio Deus? Amém? É isso que Deus tem para ti. Deus vai te fazer prosperar, irmãos. Deus vai te fazer prosperar. Se você for fiel, se prepare. Deus te fará prosperar na Babilônia. Amém? Não precisa fugir da Babilônia, não. Faça somente a diferença na Babilônia. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Amém, amados? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus por esta palavra. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.